Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Nesta aula, nós vamos falar sobre ideologia. Você já deve ter ouvido falar dessa palavra, ideologia, muitas vezes com sentido negativo. Mas aqui nós vamos falar um pouquinho em outros sentidos também. Hoje, mais do que nunca, nós escutamos continuamente a pronúncia dessa palavra, principalmente por críticos da sociedade, sociólogos e até mesmo pelos meios de comunicação. A maioria das pessoas nem imagina o que vem a ser ideologia. A confusão dos vários sentidos que essa palavra tomou, através dos tempos, vem trazer aos homens erros de análise e de distinção de certas categorias em que ela não está no seu sentido pejorativo, seria esse sentido mais negativo. No sentido amplo, o que é ideologia? Vem a ser o conjunto de ideias próprias de um grupo, concepções, opiniões sobre algum ponto sujeito à discussão e peculiares a uma situação histórica. Em relação ao pensador, no que se refere às suas ideias, podemos tomá-la como sentido de doutrina. Com relação ao sistema ordenado, orientar uma prática, podemos tomá-la com o sentido de teoria. Ela é considerada também uma ciência, ciência da formação de ideias, ou um tratado das ideias em abstrato. Na filosofia, ela é tomada como um pensamento teórico que pretende desenvolver-se sobre seus próprios princípios abstratos, mas que, na realidade, é a expressão de fatos, principalmente sociais e econômicos, que não são levados em conta ou não são expressamente reconhecidos como determinantes daquele pensamento. Na política, é considerado um sistema de ideias dogmaticamente organizado como um instrumento de luta política. Agora, no sentido pejorativo, que é o mais conhecido, a ideologia é um conjunto de ideias e concepções sem fundamento, mera análise ou discussão oca de ideias abstratas que não correspondem a fatos reais. Mas, diante de tantas denominações, o que vem a ser ideologia? Inicialmente, a palavra ideologia, que vem de eidos, ideias e palavras, ela foi criada em 1798 com o sentido de ciência, que tem por objeto o estudo das ideias, de seus caracteres, de suas leis, de seus conteúdos, com os signos que a representam e, sobretudo, de sua origem. Depois, o seu sentido se deslocou na linguagem corrente como conjunto de ideias-força, ou seja, aquelas ideias que são capazes de animar o movimento. Porque quando a gente fala de ideologia marxista, ou seja, aquilo que impulsiona a filosofia marxista, ideologia fascista, ideologia moral, no mesmo sentido. A maioria dos partidos políticos, por exemplo, tem uma ideologia e insistem na formação ideológica dos seus militantes, ou seja, um certo tipo de direcionamento do partido. Então, isso seria a ideologia partidária. O sentido pejorativo dos termos ideologia e ideólogos veio da declaração de Napoleão. Olha que interessante. Ele fez um discurso declarando o seguinte, olha: todas as desgraças que afligem nossa bela França devem ser atribuídas à ideologia. É essa tenebrosa metafísica que, buscando com sutilezas as causas primeiras, quer fundar sobre suas bases a legislação dos povos, em vez de adaptar as leis ao conhecimento do coração humano e às lições da história. Dessa maneira, ela invertia a imagem que os ideólogos tinham de si mesmos, que seria qual? Eles se consideravam realistas, materialistas, antimetafísicos. Segundo Karl Marx, ideologia é um conjunto completo e indissolúvel constituído pela produção de ideias e representações da consciência individual e social, servindo de instrumento de expressão a um grupo social por teorias elaboradas para justificar uma situação social dada e, enfim, pelas ilusões coletivas, mistificações e representações falsas que os homens fazem deles mesmos ou recebem da tradição ou da educação. Então, por aí a gente vê que Marx vai herdar de Napoleão o sentido que atribuiu à ideologia. É uma inversão da realidade, um sentido que parece, inclusive, prevalecer até os dias de hoje. Assim, a ideologia que inicialmente designava uma ciência natural da aquisição pelo homem das ideias calcadas sobre o próprio real, passa a designar daí por diante um sistema de ideias condenadas a desconhecer sua relação real com o real. Somos largamente influenciados pelo que os outros pensam e dizem. Isso é inegável, Isso se torna perigoso quando a gente passa a pensar como os outros e agir como os outros, sem nos questionar. É o que eu falo sempre quando eu falo de filosofia. Qual que é o papel da filosofia? Então, nesse sentido pejorativo, a gente pode tomar
a filosofia é em contraponto a esse tipo de ideologia. Quando a gente adere a esse tipo de ideologia, a gente vai renunciando à nossa identidade e passa a viver uma dupla personalidade. Então, vamos pensar em alguns exemplos aqui que mostram exatamente como que a gente pode ser influenciado. Por exemplo, a seguinte frase: é hora de levar vantagem em tudo. Essa afirmação é muito ideológica, né? É o mesmo que a gente dizer a uma criança, através da televisão, por exemplo, né, que ela tem que fazer, sempre tem que levar vantagem em tudo, não importa, né, a vida é assim. Né, e quando a gente fala dessa forma, a gente está incentivando um tipo de atitude que vai contra os valores morais, uma atitude egoísta, egocêntrica. E sem falar também aquela outra que está muito similar a isso, né? Ah, todo mundo faz. Ó, gente, se todo mundo faz, não significa que está certo. É uma coisa porque todo mundo faz. O errado vai continuar sendo errado se todo mundo faz. E o certo continua sendo certo mesmo que ninguém faça. Isso eu sempre afirmo. Segundo exemplo, olha, quem trabalha mais e melhor ganha mais. É sempre assim? Quem poupa tem chances de subir na vida? Ou rico poupa? Todas as pessoas que poupam chegam a ser ricas? Na verdade, o trabalhador que lida duramente para sobreviver no mundo de tantas aversões nunca chegará a ser rico, mesmo se poupar e trabalhar 24 horas por dia. A verdade é que alguns enriquecem com o trabalho dos outros e, para se defenderem, utilizam a ideologia de que, na verdade, é quem trabalha que consegue ficar rico. Lógico que alguma pessoa ou outra pode acabar tendo um golpe de sorte ou ter uma situação benéfica que vai favorecer com que seu trabalho renda frutos muito maiores do que outros. Isso aí são oportunidades diversas. Mas dizer que todo mundo que trabalha fica rico ou que todo rico trabalhou muito para chegar a ser, isso é uma afirmação ideológica. Outro exemplo. Quem estuda triunfa. Quem trabalha mais e melhor ganha mais. Será que isso realmente acontece? Muitos estudantes, apesar de sua alta capacidade intelectual, estão destinados a trabalhar nas roças, sem que ninguém os apoie. E por mais que trabalhem, nunca sairão dessa situação, pois a classe dominante precisa deles, onde eles estão e não ao seu lado. Então, quer dizer, às vezes também a pessoa pode estudar muito, para uma prova, por exemplo. A pessoa estuda, e na hora da prova ela ou é nervosismo, ou alguma situação, né, uma dor de cabeça, acontece qualquer coisa ali, naquele momento ali, ela não se recorda do que ela estudou. Pode ter diversas situações em que a pessoa se empenhou e muitas vezes não foi bem numa determinada prova. Não significa necessariamente que o fato de ter ido mal na prova é porque não estudou. Mas muitas vezes o que acontece? A prova é realmente um reflexo do estudo. O que eu digo é o seguinte: não se faz uma boa prova sem estudar. Mas nem toda prova ruim significa a falta de estudo, né? Eu, como professor, tenho que reconhecer isso. Quando a gente, então, faz essa reflexão sobre ideologia, a gente tem que pensar o seguinte, que abafar a consciência do indivíduo é negar-lhe a sua racionalidade, ou seja, a pessoa que é influenciada pela ideologia, ela tem negado seu direito de participação, a sua condição de ser sujeito da história, seu direito de viver. Abafar a consciência é reprimir, é dominar, alienar. Combater essas falsas ideologias, ou seja, a ideologia no sentido negativo, também é uma forma de libertação ou humanização. E eu digo mais, é um dos principais motivos de se fazer filosofia. Os meios de comunicação social do mundo odierno, eles são os principais propagadores da ideologia. Por eles passam os valores cultural, moral, social, do crescimento vertiginoso da tecnologia e da ciência. Através deles, nós entramos em contato com todo mundo e nos colocamos a par de tudo o que se passa no mundo. Os modernos meios de comunicação, eles encurtaram as distâncias e aproximaram o mundo, se tornaram tão poderosos e infiltrantes que até fazem prevalecer sua opinião e a sua palavra. Eles acabam, inclusive, decidindo por nós, ditando hábitos, alterando normas, mudando costumes, implantando moda, estabelecendo o que é certo e errado. Quem tem criança em casa e assiste, por exemplo, um canal infantil, vê como é que seu filho é bombardeado com propagandas de brinquedos diversos, inclusive fazendo uma propaganda totalmente imaginária, né? Um brinquedo que na propaganda parece que está voando, por exemplo, e você vai ver um brinquedo simples, né? Mas eles fazem uma propaganda chamativa que a criança vai criando já aquela ilusão diante daquilo ali. É um tipo de ideologia da comunicação, né? O consumismo é a principal ideologia presente nos meios de comunicação.
A todo momento que a gente assiste, por exemplo, um filme de TV ou no cinema, nós vemos casas diferentes, um tipo diferente de automóvel, de móveis, de decoração, mil objetos que a sociedade criou e que precisa que alguém compre, nem que seja para amanhã jogar fora. Esse, inclusive, é o novo ídolo, o novo Deus opressor e escravizador que se instalou em grande parte dos lares. Sem uma constante e contínua vigilância dos pais, dos professores, líderes comunitários, sem um aprofundamento do espírito crítico sobre o que é apresentado nos meios de comunicação, não é possível manter a liberdade e a justiça nas famílias, nas comunidades do país. Vocês viram que eu comecei falando no sentido positivo da ideologia, né? Depois eu mostrei o sentido pejorativo, que é o mais presente, e mostrei também o papel da filosofia diante das circunstâncias atuais. Espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.